Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula de Cálculo 1. Nesta oportunidade vamos a falar sobre integrais impróprias. Bem, na definição de integral definida, a gente considerou funções definidas num intervalo fechado, certo? Mas a função era considerada uma função sem uma descontinuidade infinita. Então, neste caso, nesta aula, vamos apresentar a definição da integral definida de uma função quando nosso intervalo pode ser um intervalo ilimitado ou quando a função apresenta uma descontinuidade infinita. Isso nos leva à definição de integrais impróprias. Bem, então vamos a definir essas integrais impróprias. Primeiro, temos integrais impróprias do tipo 1. Ou seja, são aquelas integrais definidas em intervalos ilimitados. Então, vamos a definir a integral primeiro sobre o intervalo ilimitado a até mais infinito da seguinte maneira. Se essa integral de a até t, sendo que t é um número arbitrário maior ou igual que a, essa integral definida existisse para todo número t maior ou igual que a, então definimos a integral imprópria de f sobre esse intervalo de a até mais infinito como um limite da integral definida. E esse limite vai ser o limite quando t tende a mais infinito de essa integral definida. Note-se que o t aqui está no limite superior da integração. Certo? Bem, como estamos tomando o limite, esse limite pode ou não pode existir. Quando exista, essa seria a definição de essa integral imprópria. Similarmente, podemos definir agora integral imprópria de menos infinito até b, fechado em b. Então, para isto a gente define essa integral imprópria da AF nesse intervalo ilimitado como um limite dessa integral, sendo que t bem, vai decrescer ilimitadamente, tá? E para que esse limite faça sentido, bem, a gente considera que a integral definida de f de t a b exista, tá? Para cada número t menor ou igual que b. Bem, então essa vai ser a definição dessa integral imprópria. E quando as integrais impróprias nesses intervalos ilimitados existem, dizemos que as integrais impróprias são convergentes. Tá? Caso contrário, se o limite da definição das integrais impróprias não existir, nesse caso falamos que a integral imprópria é divergente. Então, essa integral imprópria é convergente se esse limite existir. Caso não exista, essa integral imprópria é divergente. Similarmente, essa integral imprópria é convergente se esse limite existir, ou seja, se for um número real. E essa integral imprópria é divergente caso esse limite não exista. Agora, então, note-se que estamos definindo em intervalos ilimitados, tá? Agora, vamos a definir a integral imprópria de uma função sobre toda a reta real. E para isto, a gente faz o seguinte. Se a gente tiver essas duas integrais impróprias e essas integrais impróprias forem convergentes, então a soma
desses valores, por definição, vai ser a integral imprópria da f sobre toda a reta real. Tá? E, bem, então essa é a definição da função da integral imprópria de f sobre a reta real, né? Que a gente pode usar essa notação ou essa notação. Então, essas são as três integrais impróprias do tipo 1. Ok. Então, vejamos exemplos. Vejamos um primeiro exemplo. Temos essa integral imprópria do tipo 1, certo? Porque estamos integrando sobre um intervalo ilimitado e queremos ver se essa integral é convergente ou divergente. Ou seja, a gente tem que aplicar a definição, correto? Esse seria o primeiro passo, aplicar a definição. E, bem, se esse limite existir, a integral imprópria do tipo 1 seria convergente, caso contrário, seria divergente. Mas aqui, para calcular esse limite, temos que resolver a integral definida. E para resolver a integral indefinida, neste caso, aplicamos o teorema fundamental do cálculo, porque 1 sobre x é contínua para todo x maior ou igual que 1. Primitiva de 1 sobre x é logaritmo do valor absoluto de x. Então, avaliamos essa primitiva em t menos a primitiva avaliada em 1. Esse resultado vai ser essa expressão. Agora, quando tomamos o limite, quando t tende a mais infinito, vemos que essa função cresce ilimitadamente, pois o logaritmo cresce ilimitadamente quando t cresce ilimitadamente. Dessa maneira, estamos vendo que essa integral imprópria é divergente, tá? Porque esse limite não existe. Estamos vendo que o limite, a função, né? Essa função aqui está crescendo ilimitadamente quando t cresce ilimitadamente. Então, novamente, essa integral é divergente. Muito bem. Agora, vejamos o caso B. O caso B está pedindo analisar sobre o mesmo intervalo ilimitado, só que agora nossa função muda um pouco, é 1 sobre x quadrado. Então, a ideia é a mesma. Primeiro, definição, né, que é essa igualdade. Temos que calcular esse limite. Para poder efetuar o cálculo do limite, podemos calcular a integral definida. Para calcular a integral definida, temos que, neste caso, usar o teorema fundamental do cálculo, porque 1 sobre x quadrado é contínua para qualquer x maior ou igual que 1. Então, a primitiva de 1 sobre x quadrado vai ser menos 1 sobre x. Avaliamos em t, avaliamos em 1 e teríamos essa expressão. Logo, o limite quando t tende a mais infinito dessa expressão claramente é 1. Então, essa integral imprópria do tipo 1 é convergente, pois esse limite existe, né? E o seu valor é 1. Então, temos de 1 até mais infinito 1 sobre x quadrado diferencial de x. O valor dessa integral imprópria é 1. E neste caso, lembrar que quando a gente trabalhava integral definida de uma função sobre um intervalo fechado AB, a integral representava área, né? Área da região delimitada pelas retas verticais x igual a A, x igual a B, pelo eixo x e pelo gráfico da função, se nossa função fosse maior ou igual que zero. Neste caso, nossa função 1 sobre x quadrado a partir de 1 é maior ou igual que zero. Tá? Mais ou menos o gráfico vai ser algo assim. Bem, do lado direito do eixo y. Então, estamos integrando de 1 até mais infinito. Então, essa integral imprópria do tipo 1 representa a área dessa região ilimitada. Tá? Aqui, lembrar que o eixo x é uma assíntota horizontal dessa função. Então, aqui continua
aproximándose do eixo X. E o que estamos vendo, segundo nossos cálculos, é que a área dessa região é ilimitada, né? Aqui continua. A área dessa região vai ser 1. Então, a área é 1. Muito bem. O que estamos aqui ilustrando, nesta figura, novamente essa figura, as figuras são tomadas, prestadas do livro de Stewart. No primeiro caso que estávamos analisando 1 sobre x, vimos que esse integral divergia, tá? Porque o limite era mais infinito. Então, como 1 sobre x é maior ou igual que 0, a gente pode interpretar esse integral imprópria como a área da região delimitada pelo gráfico de 1 sobre x, pelo eixo x e pelo segmento x igual a 1. Então, como aqui a integral imprópria divergia, ou seja, crescia ilimitadamente, então isso é interpretado como que a área dessa região ilimitada tem área infinita. Bem, e este caso já foi comentado aqui, né, com esse desenho. Então, essa área é finita, tá? E o valor da área vai ser 1. Bem, então, a gente percebe que essas funções, 1 sobre x e 1 sobre x quadrado, parecem semelhantes quando x é maior que 0, tá? E as regiões indicadas, né? A região que está abaixo de 1 sobre x quadrado e à direita de x igual a 1, tem uma área finita e vimos que era igual a 1, enquanto que a região correspondente para que está abaixo de 1 sobre x e à direita de x igual a 1 tem área infinita. Bem, intuitivamente, por que isso está acontecendo? É porque temos que 1 sobre x quadrado ele se aproxima para 0 muito mais rápido que 1 sobre x. Lembrar, né, que quando x tende, em ambos casos, quando temos 1 sobre x quadrado, temos 1 sobre x, quando x tende para infinito, em ambos casos, temos que o limite vai ser 0. Mas acontece que 1 sobre x quadrado se aproxima mais rápido de 0 que 1 sobre x. Dessa forma, os valores de 1 sobre x não diminuem rápido o suficiente para que a integral imprópria tenha um valor finito. Tá? Bem, então agora vejamos outros exemplos. Temos essa integral imprópria do tipo 1, né, porque nosso intervalo de integração é um intervalo ilimitado. Queremos ver se essa integral é imprópria, é divergente, e se for convergente, qual seria o valor dessa integral imprópria. Então, primeiro, usar a definição. Né? Essa é a definição, certo? Agora temos que calcular essa integral definida. Tá? Lembrar aqui, né? Essa integral definida vai existir para qualquer valor de t menor ou igual que 0, porque aqui nossa função é contínua. Então, podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Precisamos uma primitiva dessa função, correto? E avaliar a primitiva em 0 menos a primitiva em t. Mas isto já vimos anteriormente numa aula que a primitiva de x exponencial de x, aplicando integração por partes, era x exponencial de x menos exponencial de x mais constante, né? Só para indicar como usaríamos integração por partes, esse seria nosso u, esse seria diferencial de v, tá? Ok, então a gente tem essa primitiva, né? Escolhemos uma primitiva fazendo c igual a 0, então essa integral vai ser igual a que a primitiva x exponencial natural de x menos exponencial natural de x avaliado em 0 menos avaliado em t, isso vai nos dar
En x igual a 0 tenemos aquí 0, aquí sería menos 1, menos 1, menos avaliado en t, sería t exponencial natural de t menos exponencial natural de t. Y esto nos da exponencial natural de t menos t exponencial natural de t menos 1. Aqui está aqui, né? Ok, agora, bem, já calculamos o resultado dessa integral definida. Temos que tomar limite quando t tende a menos infinito. Então, quando t tende a menos infinito, aqui vai ser menos 1. Aqui seria 0. Tá? O único problema, talvez, de não enxergar diretamente o limite quando t tende a menos infinito seria essa expressão, né? Essa função que acontece quando t tende a menos infinito. Então, nesse caso, temos que usar L'Hopital. Tá? Para isto, temos que perceber que t exponencial natural de t é a mesma coisa que t dividido por e a menos t. E aqui usando L'Hopital, porque temos que isto tende para... Seria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, né? Então, podemos aplicar L'Hopital. Derivada do numerador é 1, derivada do denominador seria menos exponencial natural de menos t, que seria a mesma coisa que menos, aqui temos um menos, tá? Esqueci um menos, menos limite de t menos infinito, t tendendo a menos infinito de exponencial natural de t. Mas isto é 0, né? Esse menos que está aqui é devido a esse menos que está aparecendo. Então, isto tende para 0, isto tende para menos 1, isto tende para 0 quando t tende a menos infinito. Então, o limite da soma dessas três funções vai tender para menos 1. Então, dessa forma, estamos vendo que essa integral imprópria, essa definição de limite, o limite existe é menos 1. Então, a nossa integral imprópria é convergente e seu valor é menos 1. Tá? É menos 1. Ok. Agora, vejamos essa outra integral imprópria. Queremos ver se é convergente ou divergente. Então, lembrar que quando estamos integrando sobre todo a reta real, ou seja, de menos infinito até mais infinito, precisamos ver se a gente tem que escolher, né? Temos que escolher um número A, real, e decompor nossa integral imprópria como uma soma de duas integrais impróprias. E se ambas integrais impróprias existissem, então essa integral imprópria existe, ou seja, vai ser convergente. Caso contrário, se alguma delas já for divergente, então a integral imprópria de menos infinito até mais infinito vai ser divergente. Bem, neste caso, estamos escolhendo nosso A como 0. Tá? Então, vamos analisar essas duas integrais impróprias. Se ambas integrais impróprias fossem convergentes, essa integral imprópria seria convergente. Então, aqui aplicamos a definição para ver se essa integral imprópria é convergente. Isso seria o limite dessa integral definida quando t tende a menos infinito. Ora, essa integral definida tem o integrando como 1 sobre 1 mais x quadrado e sua primitiva é o arco tangente. Então, a arco tangente avaliado em 0 menos avaliado em t, vamos ter esse resultado. Mas lembrar, né, como é o gráfico do arco tangente, tá? Só para ter uma ideia de por que temos esse limite igual a menos π meios. O arco tangente era assim, né, mais ou menos, tá? Sendo que aqui a assíntota era π meios e aqui era menos π meios. Então, o arco tangente, quando t tende a mais infinito, vai ser π meios. Por isso que temos aqui, né,
o límite sería... disculpen, aquí tenemos que t tiende a menos infinito. Cuando t tiende a menos infinito, cuando t tiende a menos infinito, o límite va a ser menos pi medios. Y por eso que aquí o límite cuando t tiende a menos infinito é menos pi medios. Com esse menos fica mais. Temos pi medios. E similarmente, essa integral imprópria, tá? Essa integral imprópria aqui vai ser convergente. Tá? Vocês podem ver a definição, vai ser esse limite. Novamente a primitiva vai ser arco tangente, avaliamos em t menos avaliando em 0. E o valor vai ser pi medios. Então, temos que a primeira é convergente e seu valor é pi medios, a segunda é convergente e seu valor é pi medios. Portanto, essa integral imprópria vai ser convergente e seu valor vai ser pi. Tá? Vai ser pi. Bem, agora vamos ver um exemplo que já vimos, né? Porque a gente calculou uns casos particulares, que era 1 sobre x, e outro caso particular era 1 sobre x quadrado. Aqui era divergente e aqui era convergente. Então vamos ver um caso um pouco mais geral que esses dois casos que já analisamos, que seria 1 sobre x a p. Tá? Então queremos determinar para que valores de p essa integral imprópria é convergente. Como já sabemos que acontece com p igual a 1, né? É divergente, vamos supor que nosso p seja distinto de 1. Bem, então, para analisar essa integral imprópria, temos que aplicar a definição, seria esse limite. Agora, por que estamos considerando p distinto de 1? Porque quando temos x a menos p seria distinto de menos 1. E nesse caso sabemos, né? A primitiva de x a n é x a n mais 1 dividido por n mais 1. Isto quando n é distinto de menos 1. Então podemos aplicar essa fórmula para conhecer uma primitiva de x a menos p, que seria essa expressão. Avaliamos em t menos avaliado em 1. E simplificando, obtemos essa expressão aqui. Agora, tomamos o limite quando t tende a mais infinito. Então, note-se que quando t tende a mais infinito, o resultado dessa expressão vai depender se o p fosse maior que 1 ou fosse menor que 1. Se t fosse maior que 1, né, isto tenderia a tenderia a 0, correto? Por exemplo, né? E o resultado seria, o limite seria, né? 1 dividido por 1 menos p, 0 menos 1. E, bem, seria esse resultado aqui, né? E temos esse menos, está afetando o denominador. Agora, se p fosse menor que 1, então isto vai para mais infinito. Então, logo, o resultado tudo seria mais infinito. Então, o que estamos vendo é que essa integral imprópria converge quando p é maior que 1 e é divergente quando p é menor que 1. Mas já tínhamos que também divergia quando p era igual a 1, portanto, vai ser divergente quando p é menor ou igual que 1. Bem, então, essas foram integrais impróprias do tipo 1, ou seja, quando integramos sobre intervalos ilimitados.
Agora vamos ver integrais impróprias do tipo 2. Bem, então, suponhamos que temos uma função contínua nesse intervalo semiaberto, né, semiaberto em B, e que seja descontínua em B. Tá? Bem, quando falamos aqui de descontinuidade, refere-se à descontinuidade infinita em B. Então, a integral imprópria da função f sobre esse intervalo AB é definida como o limite, um limite lateral à esquerda de essa integral, sendo que t aproxima-se a B pela esquerda. Tá? Então, é importante perceber, ter em mente essa figura aqui. Então, aqui estamos tendo uma função que é contínua desde A até B. Bem, que não é contínua em B, né? Contínua no intervalo fechado em A, aberto em B. E estamos vendo que o limite quando x tende a V pela esquerda da função f é um limite infinito. Então, nesse caso, o que estamos vendo é que a gente define essa integral imprópria do tipo 2 como o limite quando quando t tende a V pela esquerda dessa integral de A até t da função f de x, diferencial de x, né? Certo? Então aqui temos nosso t, estamos calculando essa integral. Vai existir, né? Vai ser um número porque a função vai ser contínua de A até t, só que estamos fazendo variar t de tal forma de ficar bem próximo de b. Então, ou seja, esse limite, né? Aí, esse limite pode existir ou não pode existir. Se o limite existir, então essa integral imprópria do tipo 2 é chamada de convergente. Caso esse limite não exista, a integral imprópria é divergente. De maneira similar, né, podemos agora considerar o caso que nossa função seja contínua nesse intervalo, tá? E que tenha uma descontinuidade agora no extremo esquerdo, que tenha uma descontinuidade infinita em A. Agora, essa integral imprópria é definida como esse limite lateral direito. Agora a descontinuidade infinita está do lado esquerdo, da extremidade esquerda. Então, temos a definição dessa integral imprópria, é o limite, né, de t até v quando t aproxima-se a A pela direita. Se esse limite existir, essa integral imprópria é dita convergente. Caso contrário, se não existe esse limite, a integral imprópria é dita divergente. E finalmente, temos o terceiro caso, é quando a função tiver uma descontinuidade infinita num ponto que está entre A e B, como neste caso, como nessa figura é ilustrada esse caso. Então, nesse caso, temos que analisar, né? O que já sabemos, analisamos de A a C e analisamos de C a B. Se a integral imprópria de f nesse intervalo e nesse intervalo forem convergentes, então definimos a integral imprópria de A até B como a soma dessas integrais impróprias. Ok? Então, essa é a definição de uma integral imprópria quando tem uma descontinuidade infinita entre em um ponto, né, que está no intervalo aberto AB. Então, vejamos exemplos. É importante ver exemplos. Note-se que essa função aqui é contínua quando x é maior que 2, né? Porque temos a raiz, x menos 2 tem que ser maior que 0, isso implica que x seja maior que 2.
Então, nossa função é contínua de 2 até mais infinito. Em particular, vai ser contínua de 2 até 5. E temos descontinuidade infinita em x igual a 2. Então, como encontramos o valor dessa integral imprópria? Através do limite. Se esse limite existir, a integral imprópria vai ser convergente. Caso contrário, vai ser divergente. Então, aqui temos que resolver essa integral definida, né? Calcular a primitiva de 1 sobre raiz cuadrada de x menos 2, que está aqui. Tá? Avaliamos en 5 menos avaliado en t. Obtemos esse resultado. E agora tomar limite quando t tende a 2 pela direita. Correto? Que seria esse número. Então, vemos que o limite existe, portanto, essa integral imprópria do tipo 2 é convergente. Agora, consideremos essa integral imprópria. É uma integral imprópria porque o logaritmo, aqui esqueci pessoal, né? Diferencial de x. Né? Temos 0, 1, logaritmo natural de x, diferencial de x. O logaritmo natural é uma função cujo gráfico mais ou menos tem esse formato. Lembra que quando x aproxima-se a 0 pela direita, o logaritmo decresce ilimitadamente. Ou seja, o logaritmo tem uma descontinuidade infinita em 0. Então, logaritmo é contínua em todos os números reais positivos. Em particular, vai ser contínua no intervalo aberto em 0 até fechado em 1. Então, é uma integral imprópria do tipo 2. Agora temos que analisar se é convergente ou divergente, que seria aplicar essa definição, certo? Bem, então o problema vai ser aqui agora calcular essa integral definida. E para isto precisamos a primitiva do logaritmo natural de x. Então, para calcular a primitiva do logaritmo natural de x, como aqui está sugerindo, vamos usar integração por partes. Tá? E podemos ver que a primitiva do logaritmo natural de x, vocês podem fazer essas contas e vamos ter que vai ser x logaritmo de x menos x. Essa vai ser a primitiva do logaritmo natural de x. Avaliamos em 1 menos avaliado em t, fazendo as contas, obtemos esse resultado. Tá? Então, esse seria o resultado dessa integral definida. Agora tomamos limite quando t tende a 0. Quando t tende a 0, claramente isto vai para 0, isto vai para menos 1, é uma constante. E aqui talvez não fica tão claro porque temos uma indeterminação, né? De infinito sobre infinito. Esto puede ser visto uma intermisión infinito sobre infinito si escrevemos logaritmo de t sobre 1 sobre t. Tá? Aqui temos o sinal menos, né? Mas o sinal menos não é tão importante. O importante é ver qual vai ser o limite dessa expressão. Então, para isto usamos L'Hopital, porque estamos em uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, aplicando L'Hopital, temos derivado do numerador é 1 sobre t, derivado do denominador menos 1 sobre t quadrado. A gente simplifica esses quocientes, temos menos t. Ou seja, e vemos que esse limite do quociente das derivadas é 0. Então, por L'Hopital, esse vai ser o valor do limite dessa expressão. Então, isto tende para 0, como está com menos, também vai tender para 0, vai tender para 0, né? Não é 0. Então, tende para 0, isto tende para menos 1, tende para 0. O resultado, né? Ou seja, o limite dessa integral seria o limite dessa expressão. Estamos vendo que essa expressão tende para menos 1. Então, essa integral imprópria do tipo 2 é convergente e seu valor é menos 1.
Então, nos primeiros dois exemplos, estamos vendo integral imprópria do tipo 2 quando a função apresenta descontinuidade infinita numa extremidade do intervalo. Agora vamos ver o caso quando temos uma integral imprópria do tipo 2, sendo que a função apresenta uma descontinuidade num número do intervalo aberto 0, 3, né? Ou seja, tínhamos primeiro caso, talvez a descontinuidade estava do lado esquerdo, outro caso a descontinuidade estava do lado direito, e agora vamos ver o caso quando a descontinuidade está num número dentro do intervalo aberto. Então, mais ou menos seria um formato desse tipo, né? X igual a C vai ser uma assíntota. Então, neste caso, temos que nossa função é 1 sobre x menos 1. Claramente apresenta uma descontinuidade infinita em x igual a 1. Então, a gente tem que analisar para ver se essa integral imprópria é convergente ou divergente, temos que analisar essas duas integrais impróprias. Se ambas integrais impróprias fossem convergentes, então essa integral imprópria vai ser convergente e o valor dessa integral imprópria vai ser a soma dessas integrais impróprias. Se uma delas fosse divergente, então essa integral imprópria vai ser divergente. Bem, então analisamos esse caso. Temos definição. Uma integral imprópria do tipo 2, porque nossa função é descontínua, tem uma descontinuidade infinita na extremidade direita, né? Então é uma descontinuidade infinita no extremo direito. Então essa integral imprópria por definição é esse limite lateral à esquerda. Calculamos a integral. Primitiva de 1 sobre x menos 1 vai ser logaritmo do valor absoluto de x menos 1. Avaliamos en t menos avaliado en 0. Haciendo as contas, vemos que essa integral definida é essa expressão, logaritmo de 1 menos t. Quando t tende a menos 1 pela esquerda, o valor vai ser menos infinito. Ou seja, nossa função está decrescendo ilimitadamente. Portanto, essa integral imprópria do tipo 2 é divergente, né? Isto é divergente. Então já não é necessário analisar aqui porque se for convergente ou divergente, isto aqui vai ser divergente, tá? Então vamos ter que essa integral imprópria do tipo 2 é divergente. Então aqui temos uma observação importante que se a gente não tivesse percebido que essa integral fosse uma integral imprópria do tipo 2 e se simplesmente considerássemos ela como uma integral usual, ou seja, como uma integral ordinária, onde a gente poderia aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente chegaria nessa igualdade, tá? Que está errada. Tá? Isso está errado. Então, essa integral é uma integral imprópria que deve ser calculada através da definição, né? Ou seja, em termos de limite. Então, devemos ter cuidado quando a gente encontra uma expressão que envolve uma integral. Se nossa função fosse contínua no intervalo fechado AB, podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo para poder encontrar o valor dessa integral definida. Se nossa função fosse uma função que tivesse uma descontinuidade infinita, já seja em alguma extremidade do intervalo AB ou uma descontinuidade infinita em algum ponto interior do intervalo AB, então essa vai ser uma integral imprópria do tipo 2 e nesse caso temos que calcular o valor ou saber se essa integral imprópria é convergente através do limite ou divergente também através do limite. É uma observação importante. E bem, agora
Em todos os exemplos que a gente viu até agora, vimos, né? A gente conseguiu calcular os limites das integrais impróprias, mas nem sempre vai ser possível encontrar o limite de uma integral imprópria, tá? Porém, a gente vai apresentar um resultado que nos fornece um teste, tá? Chamado teste por comparação, para saber se a integral imprópria é convergente ou divergente. Então, por exemplo, temos esse teste de comparação do tipo 1, ou seja, que vai ser para integrais impróprias do tipo 1, que é da seguinte forma. Suponhamos que temos duas funções contínuas, sendo que uma é maior ou igual que a outra, para todos os números maiores ou iguais que a. Então, temos, a gente pode supor assim, né? Acho que fica mais interessante olhando uma figura. Temos aqui nosso A e vamos supor que nossa função f seja essa aqui, né? Continua, né? Para se estendendo para a direita. E nossa função g seja é menor ou igual, então tem que estar seu gráfico um pouco mais abaixo ou abaixo da curva vermelha. Então vamos supor que nossa função seja algo assim. Então aqui a gente não tem essa parte, né? Vamos simplesmente considerar de x maior ou igual que a, nossa f. Isto vai ser f e a outra vai ser g. Então aqui vai ser g. Então, o que representa a integral de, vamos supor, de a até mais infinito? A integral de a até mais infinito da função f isto vai representar a área dessa região que está à direita de x igual a e que está abaixo do gráfico de f, né? Seria essa região aqui, né? A gente continua aqui, né? Seria essa região ilimitada. Então, se essa integral fosse convergente, se essa integral imprópria fosse convergente, isso significa que essa área sombreada em cor vermelho é uma área finita. Consequentemente, isso nos leva, né, como essa área sombreada em cor vermelho vai ser finita, isso implica claramente que a área que vai estar sombreada em cor amarela também vai ser finita. Mas essa área em termos de integral imprópria, seria a integral imprópria da função g de a até mais infinito. É justamente o que está falando o primeiro resultado do teste de comparação. Que se a função maior tivesse essa integral imprópria convergente, né, de a até mais infinito, então acontece que a integral imprópria da função menor de a até mais infinito, note-se que é o mesmo intervalo de integração, também é convergente. E se acontecesse que a integral imprópria da função menor é divergente, então a integral imprópria da função maior também vai ser divergente. Isso faz sentido também, porque se a área da região sombreada em cor amarelo fosse ilimitada, ou seja, tivesse área infinita, com maior razão a área da região sombreada em vermelho vai ser infinita. Tá? E similarmente temos teste de comparação para integrais do tipo 2. Neste caso simplesmente estou apresentando quando temos integral imprópria do tipo 2 no intervalo desse tipo, né? Mas similarmente é válido quando temos intervalo desse tipo, tá? Integral imprópria desse tipo, ou integral imprópria com descontinuidade num número do intervalo aberto. Então vejamos esse caso aqui, simplesmente. E é a mesma ideia. Então temos duas funções contínuas nesse intervalo, sendo que vai ter uma descontinuidade infinita em b, ambas funções, e que temos uma função maior ou igual que a outra para todos os x que verificam
essa condição, ou seja, maiores ou iguais que A e menores que B. Então, se a função maior tivesse integral imprópria convergente, então a função menor tem integral imprópria convergente. Se a função menor tiver integral imprópria divergente, então a função maior também é divergente. A integral imprópria é divergente. Então, agora vamos ver o seguinte. Vamos ver um exemplo. De fato, temos dois exemplos. Aqui está falando que mostrar que essa integral imprópria é convergente. Se a gente tenta mostrar pela definição, né, que teríamos que fazer? Teríamos que calcular, aqui teríamos que calcular esse limite, né, de 0 até mais infinito, e menos x cuadrado, diferencial de x, teríamos que calcular limite quando t tende a mais infinito, de 0 até e menos x cuadrado, diferencial de x. Só que, neste caso, essa integral definida não é possível calcular, né? Porque os métodos apresentados até agora não nos permitem encontrar a primitiva de essa função, tá? Como uma soma finita de funções elementares. Então, é por isso que é importante o teorema de comparação, ou teste de comparação. Bem, o primeiro que podemos fazer é decompor essa integral, né, como uma soma dessas duas integrais, tá? Isso não é nada difícil de perceber. O que estamos fazendo é o seguinte, né? Claramente essa função é maior ou igual que zero, tá? Podemos supor que seu gráfico talvez seja... E é uma função que está definida em todos os reais, né? A gente pode esboçar o gráfico no GeoGebra, tá? Mas vamos supor só que o gráfico a partir de x maior ou igual que zero seja dessa forma. Vamos supor, ok? Não estou falando que seja dessa forma. Só para ilustrar. Então, o que representa essa integral imprópria? Representaria a área dessa região, né? Não sabemos se vai ser uma área infinita ou uma área finita. Mas o que estamos fazendo é, bem, essa região estamos dividindo em duas regiões, que são de 0 a 1. Seria essa região, junto com essa outra região. Esse é o significado dessa soma de integrais. Agora, isto aqui vai ser uma integral definida ordinária, né? Porque temos função contínua. Essa função contínua é contínua em todos os reais, em particular no intervalo de 0 a 1. Então, isto vai ser um número real, né? E isso fica claro porque essa região aqui tem área finita. Agora, o que queremos saber é se a região sombreada em cor amarela é uma região que tem área finita ou infinita. Então, vamos aplicar o teste de comparação para essa integral imprópria. E aqui temos que perceber que quando x é maior ou igual que 1, temos que x quadrado é maior ou igual que x, certo? Vocês podem ver isso num gráfico. Tem função igual a x, x quadrado é dessa forma, x quadrado é maior ou igual que x quando x é maior ou igual que 1, né? Logo, multiplicando por menos, temos essa desigualdade. E como a função exponencial natural é uma função crescente, então a função exponencial natural respeita as desigualdades. Então temos essa desigualdade. Então temos essa nossa função é menor ou igual que exponencial de menos x. Agora, a integral imprópria, se integral imprópria sobre o mesmo intervalo, né, de 1 a mais infinito, de e a menos x, essa integral imprópria vai ser convergente. A gente calcula a integral, avalia em t menos avaliada em 1, né? A primitiva vai ser menos exponencial de menos x. A gente faz essas contas, temos esse resultado da integral definida. E o limite vai ser e a menos 1, ou seja, essa integral imprópria é convergente. Então, integral imprópria dessa função de 1 até mais infinito é convergente, ou seja, integral imprópria da função maior é convergente, então integral imprópria da função menor vai ser convergente. Então isto aqui é convergente,
vai ser, ou seja, um número. Consequentemente, essa integral vai ser convergente, né? Porque aqui é um número, aqui também vai ser um número finito. Então, a soma, obviamente, vai ser um número finito, que vai ser o valor dessa integral imprópria. Dessa maneira, estamos vendo que essa integral imprópria é convergente. E, finalmente, vejamos esse exemplo. Vemos que essa integral é divergente pelo teste de comparação, tá? Porque note-se que e a menos x sempre é maior que zero, né? Então, 1 mais e a menos x vai ser maior que 1. Consequentemente, vamos ter essa desigualdade, né? Isto para todos x maiores. Note-se que aqui estamos analisando x maiores iguais que 1, né? Então, isto é válido para x maiores iguais que 1, tá? E, bem, só que agora sabemos que integral imprópria da função menor, que neste caso é 1 sobre x, integral imprópria de 1 sobre x de 1 até mais infinito, já vimos que isto era divergente, certo? Então, a integral imprópria da função maior no mesmo intervalo vai ser divergente. Dessa maneira está provado que essa integral imprópria é divergente. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu, né, as definições de integrais impróprias e como saber se elas são convergentes ou divergentes pela definição ou através do teste de comparação.